essa aula é interessante, que eu botei o juramento de Hipócrates. Eu vou ler para vocês, para nesse momento vocês lembrarem e já se prepararem. Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando o interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu, a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens, e para sempre. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Século V a.C. Esse é o juramento que vocês vão fazer daqui a pouco, daqui a um pouco tempo. E eu lembrei de Hipócrates nessa época aí, porque, vou fazer um rápido apanhado histórico aqui, o fígado ele era utilizado, a anatomia topográfica dele, para adivinhação. Desde a Babilônia, ele era utilizado para esse costume. Não só o humano, mas de animais também. Hipócrates descreveu a gravidade da lesão do fígado. Ele sabia, entendia, apesar dos poucos recursos, que uma lesão hepática ou um sangramento hepático poderia ser fatal. Muitos anos depois é que Gleason, que dá o nome à cápsula de Gleason, definiu os vasos hepáticos. A primeira hepatectomia foi em 1716, e aí começaram algumas técnicas cirúrgicas. Também Elliot descreveu a dificuldade de fazer uma rafia no fígado pela friabilidade do órgão. Os experimentos em animais, no século XIX. A manobra de Pringles foi descrita em 1908, que era o controle do hilo. Com isso, diminuindo-se o sangramento hepático. A primeira hepatectomia direita foi só em 1950, com Lotat e Jacob. Finalmente, em 1957, Cuno, com esses outros colegas, descreveram a anatomia segmentada do fígado, que é muito utilizada para fins de procedimento. Está aí o fígado, a vesícula, eles são órgãos que embriologicamente são distintos do trato digestivo e do pâncreas, e que à medida que o feto se desenvolve, eles vão se unindo. O fígado é um órgão bem interessante, é um órgão maciço, como vocês estão vendo. O aspecto dele, anatômico, é o da imagem superior, primeira imagem, e quando você abre o paciente, é essa imagem que você vê, claro, recoberto pelo gradil costal, e quando você levanta o bordo do fígado, você vai enxergar a vesícula nessa posição aí. E o hilo hepático logo abaixo. É uma visão mais esquemática aí, ligamento redondo, lobo esquerdo, lobo direito, ligamento falciforme, que é o mesmo redondo, a veia cava inferior que passa por trás, a relação com o diafragma, a gente vai ver aqui nesse corte posterior. Então, se você olhar, o fígado ele tem uma ligação, não é uma ligação tão extensa com a retocavidade, ele tem essa área em que a gente percebe aqui essa linha, esse recorte, que é a linha exatamente onde ele vai estar fixado a parede posterior da cavidade abdominal. Ali, no lado direito, é o ligamento triangular direito, do lado esquerdo, ligamento triangular esquerdo. Isso é uma visão, vocês estão vendo aqui, é uma visão invertida, então o que está... É uma visão, na realidade, uma visão posterior do fígado, como se você estivesse olhando o paciente por trás. E a veia cava e as veias hepáticas ali que vão drenar para o fígado. E ali a irrigação, a gente percebe ali as artérias hepáticas ali e a veia porta também chegando no fígado, uma secção dela. A gente vai ver essa figura mais adiante aqui. Isso aqui é interessante para você saber, principalmente do ponto de vista cirúrgico, e também para a descrição. Então, o lobo caudado é o número 1, e no sentido horário, nós temos o 2, o 3 do lado esquerdo, o 4, aí seguindo o 5, o 6, o 7 e o 8.
essa imagem em vivo e ex vivo. Aqui, para ter uma ideia de como funciona mais ou menos um corte tomográfico aqui. E à medida que o corte muda, os segmentos também mudam, só para entender isso. A veia porta ela é formada pela junção da veia mesentérica superior e da veia esplênica. A veia esplênica ela não deságua na cava. Da mesma forma, a mesentérica superior também não deságua na cava. Vão formar a veia porta, que essa sim vai desaguar na cava. Isso é importante saber, porque o que passa pelo trato digestivo, a primeira porta de entrada é o fígado. Talvez por isso o nome veia porta. No início, quando se começou a estudar os abscessos hepáticos, uma das principais causas, no início do século, que se achava era a apendicite aguda, exatamente porque vinha semeado a partir do trato digestivo. De 1980 para cá, nos dias atuais, aí, com um estudo mais criterioso, percebeu-se que a principal causa são doenças mesmo do trato biliar. E um pouco mais uma incidência em homens e também em pessoas de mais idade. E uma predisposição em alguns pacientes que têm doença hepática, doenças renais ou metabólicas, como diabetes e o câncer. Então, aqui, um estudo das principais causas e na evolução do tempo aí. De qualquer forma, a árvore biliar no início não era aventada, mas perceber aqui ela é a principal causa. E também tem aqueles abscessos hepáticos em que não se define bem a causa, a origem do abscesso hepático, da criptogênica. Então, entre as principais causas aqui são a estase biliar, e aí nós temos as doenças da via biliar, como colangite, a litíase, a doença de Caroli, a obstrução por parasitoses, como ascaridíase, por exemplo, cirurgias que alteram câncer, que altera a morfologia, e a partir da veia porta. E aí a gente tem aí, entra a apendicite, a diverticulite, a doença do pâncreas, inflamações diversas, as parasitoses também, como a amebíase e datidose, e o câncer. Também pelas artérias hepáticas, a gente já vai ter uma semeadura mais sistêmica, ou seja, um paciente que tem, por exemplo, uma infecção no endocárdio, por exemplo, no pulmão ou osso. Então, a gente tem percebendo que, de modo geral, a infecção, o abscesso hepático, ele não é autóctone, ele não é surgido no próprio órgão, ele surge por semeadura à distância, como a gente chama às vezes metástase infecciosa. Por contiguidade, então, uma doença da via biliar, por exemplo, uma colecistite avançada, grave, ela pode fazer por contiguidade, por proximidade, um abscesso hepático ali. Trauma, então o paciente recebeu um trauma, e aí desenvolveu, por exemplo, um hematoma subcapsular, ou um hematoma intrahepático, esse hematoma necrosa, infecta, abscesso. E as causas que não têm diagnóstico definido, não tem a origem definida. E aí, nesse caso, em algumas situações, pode ser indicado fazer um estudo desse paciente, uma pesquisa com tomografia, ultrassom, endoscopias, tudo mais. A principal localização é no lobo direito, pode ser talvez até mesmo pelo tamanho, 75%, 3/4 dos casos, 1/5 dos casos é do lobo esquerdo e 5% no lobo caudado. Bilobar é raro, múltiplos é raro, único, metade dos abscessos normalmente são únicos. Ele tem um aspecto escuro, e quando você está operando o paciente, que você toca no abscesso, ele flutua.
exatamente como um abscesso, né? Fungos e micobactérias são raros, e os principais germes são esses daí. Como se esperar, a Escherichia coli é o principal causa do abscesso hepático, biogênico, né? Klebsiella, Staphylococcus, Heterococcus, Streptococcus e por aí vai. O abscesso hemodiano, durante o tempo, achou-se que poderia ser a Entamoeba dispar, mas hoje é comprovado a Entamoeba histolítica mesmo. E o cistidático, ou hidatidose, é o Echinococcus granulosos, a principal causa. Ele é um parasita de gado, de ovelhas. Os sintomas também costumam ser inespecíficos do abscesso. O paciente pode ter sintoma infeccioso, inflamatório, como febre, com calafrios. Alguns pacientes vão ter icterícia, 20%, e o principal seria mesmo, depois da febre com calafrios, a dor abdominal. Né? A localização normalmente é em cocô direito, na área hepática mesmo. O paciente pode ter mal-estar e tudo mais, ele pode ter diarreia, a gente pode pensar, por exemplo, que esse paciente pode ter uma parasitose, por exemplo, ele pode ter uma doença pulmonar, como já dissemos, e aí a causa ter sido a doença pulmonar. O paciente já pode se apresentar com peritonite, por exemplo, o abscesso rompeu e para a cavidade, e por aí vai. Endoftalmite, lembrando que a causa pode ter sido um órgão à distância, semeado pela artéria hepática. Aqui é só para vocês terem uma ideia mais ou menos dos sintomas. Sinais. O paciente, ao exame, ele pode estar com hipertermia, né, com febre, icterícia, né, que tanto é sinal quanto sintoma, a percussão dolorosa, e aqui a gente tem o sinal de Torres-Homem. Então, não esqueçam, por favor, do sinal de Torres-Homem, é um epônimo que é utilizado, tem importância. A dor, um pouco direito, hipersensibilidades, algum sinal torácico, ali, até pela proximidade, ali o paciente pode ter um grau de comprometimento respiratório, por exemplo, hepatomegalia. O paciente pode ter ascite, ele pode ter uma doença hepática, por exemplo, pode estar séptico também, ele pode se apresentar séptico. Com taquipneia, né, sepse, taquipneia, hipotensão e alteração do sensório. O exame de sangue, num grande grupo, né, dos exames de sangue, dos exames de laboratório, o paciente pode ter uma anemia, uma eosinofilia poderia traduzir o quê? Uma parasitose, né? Uma leucocitose poderia traduzir mais um piogênico, talvez. E a alteração das enzimas canaliculares, por exemplo, né? O coagulamento pode estar alargado, né? E o parasitológico pode me indicar o quê? Pode indicar, por exemplo, que o paciente tem amebíase, né? Sorologia, também, a amebíase pode ser utilizada. Culturas de sangue, de fezes, também pode ser utilizada para diagnóstico. Radiografia de tórax, normalmente não vai ser muito específica, mas pode estar com uma elevação de hemidiafragma. Diafragma normalmente o direito, claro. Pode ser um derrame pleural por reativo, né? No abdômen pode ter gás na veia porta, por exemplo. Então a gente teria essa imagem aqui da seta, aqui, da setinha preta aqui, essa imagem do gás aí. O ultrassom ele é muito bom para diagnóstico, né? Aqui a gente está em exames de imagem, claro. Então as lesões, ele diferencia bem lesões sólidas de lesões císticas, isso é importante. Né? E para o abscesso especificamente, normalmente é uma imagem bem regular, né? Ovalada, com hipoecogênica ao som. Se a lesão for muito posterior, pode ter uma dificuldade na avaliação da cúpula hepática. O exame, como se sabe, ele é examinador dependente, então depende de quem faz, claro. Tem uma sensibilidade boa. E o diagnóstico
importante, como nós dissemos, entre lesões sólidas, císticas, regulares, irregulares, vascularizadas ou não, tumorais ou não. Então, o diagnóstico diferencial pode ser sugerido aí pelo ultrassom. E, claro, já se sabe também, não tem radiação, mas é mais barato e mais disponível também, normalmente. Aqui a imagem do abscesso amebiano, né? A gente, pelo ultrassom. Aqui o cisto hidático. O cisto hidático, ele tem, se vocês perceberem aqui, parece que tem duas fases. Uma fase líquida e uma fase arenosa, como se fosse areia, arenoso ali, depósito arenoso. Isso é característico do cisto hidático. Tá? E também essas trabeculações aqui na imagem B, essas trabeculações também podem estar presentes aí, essas trabéculas aí. Além desse depósito arenoso aí. Isso é uma informação que vocês guardem, que de repente podemos pedir no diagnóstico diferencial. Aqui mais uma vez aqui a imagem cistidática. Na tomografia, as imagens elas se apresentam normalmente hipodensas e pode identificar abscessos menores, né, ou múltiplos. E no contraste, claro que não vai corar dentro, né, o contraste, mas pode corar a parede. Né? Então, a parede pode demonstrar ali um processo inflamatório ali, um certo realce ali. A sensibilidade é boa, até 100% de sensibilidade. Como nós falamos, o ultrassom tem uma utilidade similar, a ressonância serve para diagnóstico diferencial, principalmente em relação a partes moles, massas hepáticas. Claro, a tomografia, diferentemente do ultrassom, tem mais radiação, é menos disponível e também é mais cara. Apesar dos nossos pronto-socorros, a tomografia está mais disponível. Isso aqui é uma imagem bem regular, bem legal, bem bonita a imagem, com um espessamento ali de cápsula. Esse aqui é um abscesso amebiano. Então, essa reação, esse halo aí, pode ser imunológico, inclusive. Né? E essa imagem aqui? Essa imagem aqui é hemangioma. Nós temos uma aula sobre imagem, lesões, nódulos hepáticos. É bem interessante, tem bastante imagem. Uma aula a ser dada ainda. Mas essa aqui é uma imagem de hemangioma. Claro que não está com contraste aqui, mas o contraste vai mostrar uma imagem mais periférica no washout, na saída do contraste. Aqui não interessa só para vocês verem como é uma sem contraste, que é normalmente o primeiro exame que se pede é o sem contraste, né? Normalmente. E essa imagem aqui, uma imagem regular, parece consistência mais sólida. Isso aqui é um carcinoma, tá? Câncer. Tá, diagnóstico diferencial, tá? Nós já falamos sobre isso, dor abdominal, febre, sensibilidade. Vou pular isso aqui. Aqui é interessante, talvez por a questão do diagnóstico diferencial. Né? Esse material todo é do Sabiston, tá? Do Sabiston. A obsessão mebiano, principalmente na realidade do Sabiston, né, americana, né, é mais comum em pacientes mais jovens, né, que são mais epidemiológicos, mais viajantes. O abscesso piogênico é mais para o paciente com mais idade. 10 homens para uma mulher, no amebiano, mais no homem. O piogênico 1,5 para 1, é quase igual entre homem e mulher. Normalmente o abscesso amebiano ele é solitário, o piogênico ele pode ser solitário ou pode ser mais de um. E os dois têm uma predileção pelo lado direito, como nós dissemos no início. E, como eu falei, é dos Estados Unidos, então o paciente pode ser interrogado se ele viajou, por exemplo, para a Amazônia, por exemplo. Então, sim, então o médico americano pode suspeitar de um abscesso amebiano, por exemplo, de ameba, de água contaminada, né? Diabetes é mais comum no piogênico, né? O fator de risco, né? O uso de álcool pode estar associado também. A icterícia é mais comum no piogênico, tá? A
claro, aumento de bilirrubina também no piogênico. Cultura, claro que vai estar positiva no piogênico, na cultura de sangue, né? Agora, a sorologia vai estar positiva para o amebiano. Então, de uma forma bem resumida, aí, um diferencial para entender isso aí. Como é que se trata? O piogênico, então. Você tem um diagnóstico, você pode fazer punção e aspiração, você pode fazer exames laboratoriais, como nós vimos anteriormente, culturas, e sorologia pode ser um diferencial, né? Então, você faz a cultura da punção lá e você pode fazer diversas culturas, né, aeróbios, anaeróbios, micobactéria, fungo. O tratamento, de modo geral, do piogênico é esse daqui. É uma ampicilina com miliglucosídeo e metronidazol, ou uma cefalosporina de terceira geração e metronidazol, que a gente utiliza muito a ceftraxona com metronidazol. Normalmente o tratamento ele é um pouco mais prolongado, né, pela penetração do antibiótico. Então, aí talvez 14 dias aí ao mínimo. E claro, esse paciente ele também pode, dependendo do tamanho, ele pode ser drenado, tá? Então faz parte também do espectro do tratamento, uma drenagem mais precoce ou até mesmo um curso da antibiótico-terapia. Pode ser por vídeo, pode ser por laparotomia mesmo. Pode ser feita uma ressecção hepática, dependendo, se tem uma área de necrose extensa e é periférica. Então, nada impede que o médico opte por fazer uma ressecção hepática, o cirurgião. E, claro, as punções percutâneas, que hoje em Manaus já dispõe dessa radiologia intervencionista, é feita no Delfim Aziz, e aí pode ser feito por punção, então é uma opção também, uma drenagem percutânea com catéter, tá? Aqui é a imagem, daqui um paciente já com puncionado com um catéterzinho ali da drenagem, tá? Isso como disse, faz parte do espectro do tratamento do abscesso amebiano. Abscessos menores, abscessos pequenos, não necessitam ser drenados, ok? Inclusive, até pela dificuldade técnica de se drenar um abscesso pequeno, né? Aqui a imagem, mais uma imagem aqui, com contraste aí, uma radiografia, né? Amebiano, como é que se faz o amebiano? Também o espectro de abordagem também principalmente o diagnóstico por imagem, né? Clínico e por imagem, como eu falei, ultrassom ou TC mesmo, né? Também pode ser feito punção e aspiração, também pode ser feito exames laboratoriais e sorologia. E aí o aspecto interessante é que na punção, o aspecto do líquido que sai é o molho de anchova, tá? Não tem cheiro. Então esse é um detalhe interessante aí na punção do abscesso amebiano, tá? O tratamento é feito com imidazólico, né? Secnidazol, tinidazol, mectina, cloroquina também. E o metronidazol aqui aparece aí como opção aí, pelo menos 10 dias, né? Na falha terapêutica tem essas opções aí, oduquinol, paramomicina e diloxanida. E a punção e a drenagem também é uma opção, tá? Lembrando que muitas vezes esses pacientes eles são tratados com ceftriaxona e metronidazol, por exemplo, e ao final acaba não tendo diagnóstico etiológico mesmo, até porque as parasitoses são endêmicas na nossa região, né? Então não acaba tendo diagnóstico se é amebiano e acaba sendo avaliado pela resposta clínica mesmo. O paciente pode ir para a laparotomia também, esse paciente, particularmente em situações, como eu falei também, de tamanho, mas em situações de complicação. Por exemplo, o paciente teve uma ruptura desse abscesso, uma fístula está sangrando, então pode ser uma cirurgia de emergência também. Tá? O cistidático também passa pelas possibilidades de imagem também, né? Pulsão e aspiração também, e também laboratório e sorologias. O tratamento do cistidático, ele pode ser feito simplesmente, por exemplo, com albendazol.
Lembrando que o equinococcus não se trata com metronidazol, se trata com albendazol ou mebendazol. Tá? Conservador, no caso, né? Tratamento conservador. Mas, se optar por laparotomia ou laparoscopia, é necessário que se faça corticosteroides e se deixe adrenalina disponível, porque esse paciente pode ter uma reação anafilática pela disseminação aí é uma reação anafilática ao parasita, né? Pela ruptura da cápsula ali. Então é preciso também proteger, fazer uma proteção peritoneal também para que não se espalhe o conteúdo. Pode ser feita uma sucção também no sistema fechado, uma solução hipertônica em que vai fazer em que o germe vai morrer por osmose mesmo, né? Né? Pode ser feito uma curetagem pericística, pode ser feito uma marsupialização desse cisto, né? uma inversão da parede, né? E também pode ser posto um aumento para cobrir essa área destelhada. Né? Pode ser feito também pericistectomia, ou seja, retira o cisto por completo, sem lesionar a cápsula. Né? Pode ser feito também, dependendo de uma lesão mais periférica e menor, uma petectomia parcial. E também não esquecer que quando se faz um procedimento desse, é preciso que se perceba se não tem vazamento de bile. Então é necessário fazer sutura da via biliar. Esse tratamento que é feito com a injeção hipertônica, ele pode ser conhecido simplesmente como PAI, que é um acróstico, que seria punção, aspira, injeta o soro fisiológico e reaspira. E você pode fazer isso mais de uma vez. Aspirar, injetar e aspirar e injetar. Então, esse é um procedimento aí do PAIR. Tá? Começa com P, né, com a punção. Aí a imagem, para vocês perceberem. E é isso. Como vocês viram, é um assunto bem simples, né? Não tem nada demais aí. Inclusive, eu acho que eu bati um recorde, eu acho, de tempo. Deve ter sido 30 minutos, 40 minutos, né? Talvez. Dá para tempo de ir para aula prática. Vocês estão aí ainda? Sim, Oi. doutor. Então é isso. Sim, Então, vocês professor. viram que nada demais, né? O principal é você saber ali, suspeitar, diagnosticar do ponto de vista clínico, né? Com imagem também, e também saber tratar. Então, é esse o princípio, é essa a ideia aí, né? E lembrando aí, drenar o pus através do menor trajeto, né? Isso serve não só para abscessos superficiais, né? Como, por exemplo, o axilar, que é comum, né? Nessa região também, mas no abscesso hepático também você precisa achar uma janela ao menor espaço, né? Menor espaço entre a pele e a loja abscedada. A referência, não dá para esquecer o Netter, né? Mas principalmente é o Sabiston mesmo, a referência aí, certo? E é isso, pessoal. Então, abscesso hepático aí. Deu para gravar? Deu para gravar? Oi. Oi, professor, eu consegui gravar. Daqui a pouco eu vou mandar compartilhar com o Então tá pessoal. bom. Então eu agradeço aí mais uma vez a boa vontade. Aí no dia 24, que seria a aula, que eu não vou poder ser presencial, então esse assunto já foi antecipado, mas esse assunto não cai na prova de agora, tá? Só na próxima, conforme o cronograma mesmo, tá? Da minha parte, úlcera péptica e câncer gástrico, tá bom? Alô? Beleza. Então tá bom. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção aí.